Bom dia a todos. Então, é com grande prazer aqui que dou continuidade a esses estudos, né? Como tinha comentado no domingo passado, foi algo que a gente trouxe, eu conversei com o pastor Weber, ele achou muito interessante, isso foi levado ao conselho como um estudo realmente necessário, né, para a gente conseguir compreender qual a melhor forma da gente estar como cristãos interagindo, né, com toda essa tecnologia que acorda e dorme com a gente todo dia, né. Então, o primeiro estudo dessa série, né, Tecnologia com Sabedoria, eu dei o título de O que mudou no mundo. E agora a gente segue para a segunda parte com esse título de O que não mudou no homem. A gente viu tanta coisa que, né, eu mostrei de pesquisas, tanta coisa diferente que tem hoje em dia, né, algumas coisas que a gente tem dificuldade de como lidar, mas essa segunda parte acho que vem para mostrar que, em essência, o ser humano continua o mesmo, tanto com suas qualidades quanto com seus defeitos, né? Então, vamos abordar esse tema agora com um pouco mais de detalhe. Algumas correções aqui que foi interessante, muitos irmãos procuraram, né, no final do estudo do domingo passado, né? Então, uma primeira correção, um irmão encontrou o livro que eu falei em português, né? Então, parece que recentemente a Pilgrim publicou com esse título de Sabedoria Digital para a Família, tá? É exatamente o mesmo livro, né, que eu tinha comentado em inglês, que é o Tech Wise Family. Ele está disponível tanto versão impressa quanto digital. Até o irmão que me mostrou um aplicativo lá da Pilgrim, tá? Também interessante aqui a gente lembrar que essas são as duas primeiras aulas, né? O que mudou no mundo, o que não mudou no homem, né? E depois teremos as outras aulas sobre digitalização e matrimônio, jogos, né, redes sociais e cotidiano, e depois essas aqui são bem mais específicas do próprio livro, né, que a gente vai estar abordando em detalhes e até uma abordagem bem mais pragmática, né, bem focada assim, em medidas práticas para a gente ter no nosso dia a dia, sempre com base na palavra de Deus. Uma segunda correção aqui, realmente eu errei por uma vírgula, mas foi um erro terrível, né? Eram 24,3 milhões de crianças e adolescentes com dispositivos, né? Não 243 milhões. Tá? Então, falha minha aqui, corrigindo o dado para os irmãos. Entrando no assunto de o que não mudou no homem, eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Eclesiastes 1. Vamos ler os versículos 9 e 10. O Eclesiastes é conhecido como aquele livro, né, em que Salomão parece chegar no auge, né, de toda a sua sabedoria. Alguns consideram até como um livro um pouco triste, né, na visão como ele traz as coisas, mas ele é realmente um livro muito profundo. Então, eu estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, Eclesiastes 1, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. E o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo nesse mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. É interessante porque existem várias formas de se abordar, né, a história. Assim como existem diferentes visões sobre a questão do apocalipse, do milênio, etc. Eu não vou entrar nisso. Mas o fato é, quando a gente olha para a nossa história recente, pelo menos aquelas que nós temos registro hoje em dia, a gente vê que realmente muitas coisas se repetem, né? Não necessariamente na tecnologia em si, né? Ninguém nunca achou um registro de um smartphone, né, no Egito Antigo ou na Antiguidade Clássica. Apesar de que há máquinas até bem interessantes que alguns arqueólogos encontram e não sabem nem como lidar ou como elas funcionavam. Mas a gente vê muitos ciclos, né, na história. Então, ciclos em que há um fundamento moral muito grande na sociedade, né? Há uma influência de Deus, né, muito positiva nas pessoas, na cultura em geral. Depois a gente vê períodos de degradação e depravação,
onde parece que tudo aquilo que há de ruim no ser humano aflora, e depois parece que há um retorno disso novamente, né? A gente vê isso na Bíblia também, né? No período da história que a Bíblia registra. Então é interessante a gente ver que a forma como a gente se relaciona com a tecnologia que nós temos, né? Nós seres humanos ao longo da história, ela também vive esse ciclo. Eu comentei um pouco disso no domingo passado, né? Como que as tecnologias normalmente surgem e normalmente de uma forma descontrolada, né? E muitas vezes trazendo malefícios. Depois o homem aprende a controlar aquilo, né? E aquilo se estabelece, e depois surge outra tecnologia que vai ter esse mesmo ciclo. Essa foto aqui é interessante para exemplificar essa questão da essência humana, né? Ela é relativamente recente, mas hoje em dia a gente vê muito essa imagem que eu até mostrei no domingo passado, né? De todo mundo no smartphone, né? As pessoas em casa, as pessoas num restaurante, num ponto de ônibus, em diversos lugares, cada um no seu mundinho, né? Na sua tela, né? Que abre para um outro universo ali digital. Mas em 1979 foi lançado o Walkman, né? Muitos aqui devem lembrar. E essa foto é de 1981, em Nova York, ou seja, o Walkman tinha sido lançado, já tinha sido muito bem vendido, né? A Sony, que foi a empresa, né, que cresceu em cima desse produto, vendeu no mundo inteiro. E aí a gente vê algo que a gente vê hoje em dia com uma outra tecnologia. Cada um no seu mundinho, né? Essa foto é do metrô de Nova York. Então ali 4 pessoas, cada um com seu Walkman, cada um ouvindo a sua música, o seu audiolivro, o que quer que seja. Então a gente vê que existe algo na essência humana que leva a gente a se isolar, mesmo estando com o próximo tão próximo. A gente consegue ignorar muitas vezes as dores, as necessidades, ou a presença de uma pessoa do nosso lado, e a culpa não é do Walkman, ou a culpa não é do smartphone, né? A culpa está naquilo que está dentro da gente, né? Nosso egocentrismo muitas vezes. Eu botei aqui 3 imagens só para eu poder lembrar e ilustrar, né, algo que revela essa essência humana, né? Eu gosto muito de ler livros antigos, e a gente, quando começa a ler certos livros, a gente percebe que tem coisa tão atual neles, né? Então a gente vê assim, por exemplo, esse primeiro trapézio que eu coloquei para lembrar das tabuinhas, né, escritas em sumério antigo. Então existe um livro chamado A Epopeia de Gilgamesh, né, um livro muito antigo, né, escrito em sumério, e que quando um homem terminou de traduzir ele, né, isso foi na Inglaterra, um pesquisador, né, ele ficou fascinado que ele descobriu que tinha uma história muito parecida, né, com o dilúvio bíblico. Então, enquanto algumas pessoas usam isso para dizer, olha, tá vendo, Moisés copiou de algum lugar, né? Outras pessoas dizem, olha, tá vendo como a Bíblia estava certa? Não foi só Moisés que viu aquilo acontecer, não foi só Moisés que registrou aquilo, né? Com certeza que eu sigo muito mais essa segunda linha. É mais uma prova que o dilúvio bíblico de fato aconteceu. Mas o interessante é que esse livro, ele traz coisas tão atuais, né? A Epopeia de Gilgamesh, ela fala sobre o homem querendo viver para sempre. A gente não vê isso de novo hoje em dia. A gente não viu isso quando começaram aquelas pesquisas de clonagem. As pessoas hoje em dia estão falando sobre estudos com a possibilidade de você dar um upload do seu cérebro e depois fazer um download do seu cérebro num outro corpo. Isso já foi ficção científica, hoje em dia isso está caminhando, tem gente já buscando transformar isso em realidade. A gente vê isso em muitas séries, né? De ficção. Então essa busca do homem por viver para sempre, né? Essa busca do homem de tentar vencer a morte, né? Histórias de inveja, de amor, de ódio, de guerra, normalmente são aquelas que ficam, né, para a literatura assim, para sempre. E é interessante quando a gente lê isso e a gente vê que, olha, não é só com a gente que acontece isso, né? O pastor leu agora a história de José e você vê que não é só naquela época que aconteciam aqueles problemas. Não é só hoje que acontecem esses problemas. O ser humano continua o mesmo, né? Esse do meio foi para me lembrar da Odisseia, né? Eu li a Odisseia, eu acho que eu tinha 19 anos, e eu fiquei fascinado como que as emoções, né, que o escritor registrou ali, né, do personagem, do Ulisses, elas são tão reais. E eu lembro de uma frase que me marcou, né, a questão do amor. Tinha um trecho que falava que muitos homens maus da ilha do Ulisses invejavam ele pelo amor que ele e sua esposa tinham e pela harmonia que a família deles viviam. Então você vê, o amor é um sentimento humano, né, que Deus colocou no nosso coração, que ele está aí desde que o ser humano existe, né? O outro que eu coloquei para lembrar de um livro tá um pouco mais recente, tem um grande romance japonês, né, chamado Musashi,
que conta a história de um samurai. O livro é escrito na década de 20, né, 1920. Mas é muito interessante você ver o Japão, né, uma cultura que para muitos é tão distante, aqui no Brasil nós temos muitos descendentes de japoneses, mas você vê uma cultura do outro lado do mundo, em que você vê histórias de amor, de guerra, de ódio, de inveja. Então a gente costuma dizer que alguns livros, né, são só de época, né, só mostra aquele períodozinho e com o tempo aquilo vai morrer. Mas aqueles autores que conseguiram captar essas coisas da essência humana são histórias que você lê no outro lado do mundo, milênios depois, e ainda parece tão atual. A gente vê a mesma coisa com a Bíblia. Como que a Bíblia mostra, né, tantos heróis da fé, e a gente vê que a Bíblia, Deus preservou na sua palavra algo que é para mostrar, olha, por melhor aos nossos olhos, né, que esses homens possam parecer, né, acho que a Bíblia faz questão de mostrar o pecado humano sempre presente e a dependência de Deus sempre presente, né? Quando você olha o homem segundo o coração de Deus, Davi, cara, que homem fantástico, tudo que ele fez, como ele foi fiel a Deus, mas a Bíblia faz questão de mostrar onde ele foi infiel e faz questão de mostrar como que nada daquilo teria acontecido sem a ação de Deus na vida dele. Eu peguei um tema aqui que eu acho que é bem comum, né? A gente poderia abordar vários desses temas que eu comentei aqui, amor, ódio, guerra, etc., né? Para mostrar a essência humana e como que certas coisas parece que não mudam, mesmo com o mundo mudando à nossa volta, né? Hoje a gente tem visto, parece cada vez mais evidente o conflito de gerações, né? Essas piadas aí de raiz e Nutella, né, que toda hora alguém faz no WhatsApp, né, mostrando, porque na minha época era melhor, na minha época não era, e os jovens se defendem. Não, você realmente gostava? Outro dia eu vi alguém comentando, você realmente achava muito melhor ter que ir na locadora procurar um filme que você quer ver e não conseguir ver? Será que não é melhor ter hoje em dia filme na hora que você quer e poder escolher, né? Então esses conflitos são normais e eles são constantes. Não é de hoje que uma geração está em conflito com a outra. A questão é a gente saber lidar disso com com sabedoria e de forma saudável. Aí aqui falando sobre conflito de gerações ou jovens rebeldes na Bíblia, né? Então eu coloquei aqui um trecho de Deuteronômio 21, né, 18 a 21. Então, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, ele não lhes der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. É interessante que Deus leva muito mais a sério a rebeldia dos jovens do que a maioria das vezes a gente leva hoje em dia. Eu acho que a gente percebe muito conflito, o conflito é normal, né? São coisas diferentes, né? Gerações, percepções diferentes, mas a rebeldia, o desrespeito aos pais, Deus leva isso muito a sério. E esse desrespeito não acontece só hoje. Está aí, Moisés falando sobre esse desrespeito, né? Agora, já uma outra sociedade, mas tem um homem bem sábio ali que falou algo bem parecido, né, sobre rebeldia de jovens. Olha aí, Aristóteles. Na Grécia Antiga ele disse: os jovens se acham muita coisa, porque ainda não foram humilhados pela vida, nem experimentaram a força das circunstâncias. Eles acham que sabem de tudo e têm sempre certeza disso. Então não é de hoje que os jovens têm uma arrogância e que isso tem que ser lapidado, né? É muito interessante como que tem até uma frase popular aqui, né, diz que o mundo seria outro se os velhos pudessem e os jovens soubessem, né? Mas então o que eu acho que a gente tem que entender, né, é que os jovens entendam, aprendam com a sabedoria daqueles que já viveram isso. Não fechem seus olhos e seus ouvidos, não queiram chegar ao ponto, né, daquele jovem rebelde, né, como o exemplo que eu li agora de Moisés, né? Entendam que seus pais, seus avós, né, outras pessoas mais velhas que também te amam, que cuidam de vocês, eles já foram humilhados pela vida, já experimentaram a força das circunstâncias. E não tenha, né, esse orgulho, digamos assim, natural, essa vanglória natural do jovem de achar que sabe de tudo. Você não sabe. A gente vê isso, na verdade, desde pequeno, né? A gente, lá em casa com as meninas, fala: Violeta, você está aprendendo a nadar. A primeira coisa que ela falou: não, eu sei nadar, pai. Eu falei: Vivi, você está fazendo aula. Se te jogar na piscina fundo, você vai morrer afogada. Não, papai, eu já sei nadar. Eu falei: Vivi, você está aprendendo.
É a natureza humana, né? Achar que sempre sabe de tudo, né? E Deus de vez em quando dá um tapa na nossa cabeça e mostra que a gente sabe quase nada, né? Aí também um outro período, já muito tempo depois, séculos depois dessas duas primeiras referências, né? Na França, né? Um escritor francês disse: a maior parte dos jovens julga-se natural quando é apenas mal educada e grosseira. Então, a gente tem que parar para pensar que, como foi dito nos outros textos, os jovens têm que lembrar que eles estão aprendendo, né? E ser jovem não é desculpa ou justificativa para ser mal educado e grosseiro. É interessante quando a gente repara algumas coisas, né, desses conflitos, essa questão dos jovens, da rebeldia e tudo mais. A gente sempre acha que a solução está agora em alguma nova tecnologia. Eu até comentei com vocês que nas próximas aulas, né, eu vou falar especificamente de alguma solução ou outra técnica, né? Vou falar algumas coisas, né, da parte de software, como lidar com certas coisas, mas a solução desse problema não está no software, não está na ferramenta. Ela está em como que nós, humanos, vamos lidar com isso. Como que pais, como que filhos vão lidar juntos com esses problemas. E a Bíblia dá todo o fundamento para a gente disso. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um livro cristão bem legal que chamava assim, Ficar, Sim ou Não, né? Tinha uma editora cristã. Porque era, na época a voga, né, o que se chamava, era ficar. Quando era aquele relacionamento sem compromisso nenhum, um menino e a menina se beijarem e um largar o outro, né? E eu lembro que alguns anos depois eu conversando com minha mãe, ela falou que na época dela também tinha isso, só tinha outro nome. Tinha isso também. E o livro que eu li na época, ele mostrava como que, olha, a Bíblia não tem o termo ficar, né? Às vezes os jovens ficam meio intrigados, mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas ela vai falar sobre esse problema da natureza humana, de não ter compromisso no relacionamento e como que isso é prejudicial. E a Bíblia dá para a gente a base para todas essas respostas. Se você procurar, né, no site lá das 35 soluções, né, que o pastor comentou aqui, você não vai achar todas as soluções para a sua vida. Mas eu tenho certeza, se você procurar na Bíblia, procura direito, você vai achar. Porque aqui está tudo que a gente precisa. Vamos agora para um outro texto, Gênesis 1, lá no iniciozinho, versículo 26. Então aqui logo, depois que Deus cria tudo, né, ele começa a dar algumas tarefas para cada um, né? E aí Deus vai e começa a conversar. E olha o que ele começa falando, Gênesis 1, 26. Aí ele disse, Deus, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. E eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então aqui a gente viu que é conhecido como, né, aquele mandado de Deus para o homem, né, de dominar sobre a natureza. E aí agora eu vou abordar alguns aspectos em que a gente vai ver que nós somos muito parecidos com Deus em vários aspectos, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E em seguida a gente vai ver como que depois da entrada do pecado na nossa vida, nós nos distorcemos deles. Eu vou estar exemplificando isso com coisas bem relacionadas ao nosso dia a dia tecnológico hoje em dia, né? Então, no que a gente fala de sermos a imagem de Deus, né? Deus ele é relacional e nós também somos relacionais. Você vê que naquele texto Deus fala, e nós, né? Mas é o Deus trino. Então, Deus em si, ele tem essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se comunicam, eles conversam e eles têm aqui a perfeita harmonia, né, na Trindade de Deus. E nós temos essa relação também, né? Aí eu dei um exemplo aqui de uma árvore genealógica. A gente vê, olha, um homem se relaciona com uma mulher e tem um filho, uma filha, né? Eles são uma família, eles são um núcleo. E Deus exemplifica muito isso, né? Tanto que ele se chama de pai, de filho, né? E depois você vai se relacionar com uma outra família, porque um filho seu vai casar com uma mulher de outra família, né? E essas relações elas vão se estreitando cada vez mais. Socialmente, houve uma mudança grande e muito, digamos, rápida, né, em estrutura familiar. Eu lembro que eu li um livro quando nasceu minha primeira filha, que mostrava uma foto em que você via 4 gerações morando no mesmo terreno. Isso era comum,
A foto, né? Vocês devem ter visto aquelas fotos preto e branco, aquela família toda junto. Então você tem lá a matriarca e o patriarca da família, com seus filhos, com seus netos e os bisnetos, nenenzinhos no colo de alguém. Então era muito comum a família ser uma família estendida, né? Mas de uns tempos para cá, muitos dizem que em virtude, né, do desenvolvimento tecnológico, tanto de transporte primeiro, né, você conseguir pegar um avião e estar rápido de um lugar no outro, né, quanto também agora de comunicação, você consegue ligar, telefonar, mandar mensagem de WhatsApp, texto, voz, né, falar em vídeo em tempo real. As pessoas não estão ligando muito mais para essa proximidade física. Então é muito comum, cada vez mais comum, né, que os filhos vão morar bem longe dos pais. E hoje em dia, por causa dessa proximidade, os pais não se preocupam tanto no filho ir para outro país, porque você consegue manter esse contato. O que a gente tem que tomar cuidado é não deixar esse relacionamento realmente se esfriar a tal ponto, né? Porque nós somos relacionais de fato, né? Então, essa relação da família, ela está às vezes se afastando, né? E por mais que a gente mantenha o contato, né, por conversa, por vídeo, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Como que a saudade bate, como você queria ter aquela pessoa do seu lado. Então, nós temos que tomar cuidado, usar de fato a tecnologia para estreitar os relacionamentos e não usar isso como uma forma de se afastar. Nós também temos essa essência criadora de Deus dentro de nós, né? Então, apesar de que a gente não cria matéria do nada como Deus cria, né? A gente não transforma água em vinho como Cristo transformou, mas nós temos uma essência criadora. Eu lembro de um livro de filosofia que falava, né, que comparando o homem com os animais, você via animais com estruturas familiares complexas, você via animais com sociedades super organizadas, né? Só parar para observar um formigueiro que você vai ver como que elas são extremamente organizadas. Eu adoro aqueles documentários, né, de Discovery, que mostram os animais lá e como que a gente às vezes nem entende, né? A linguagem das abelhas é um negócio fantástico, ela dá coordenada geográfica numa dança e a gente não consegue entender isso direito. Mas a grande diferença dos homens e dos animais, segundo alguns filósofos, é que os animais têm uma cultura, mas a cultura deles é estática. É como se Deus tivesse criado eles, né? E ela fica mais ou menos daquele jeito. A casa do João de Barro, ela é a mesma, desde que se tem o primeiro registro de um João de Barro, né? Ele não resolveu fazer uma mansão, ele não resolveu colocar uma televisão na sala, né? Porém, nós mudamos as coisas. Então, essa essência criadora, quando Deus fala que, né, criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente normalmente relaciona a imagem com o visual, né? Mas não é só isso. A imagem e semelhança também com relação às capacidades, né? Tanto que, assim como Deus domina todo o universo, Deus deu ao homem domínio sobre toda a criação aqui na Terra, né? Então a gente consegue pegar uma pedra, pegar uma madeira, transformar aquilo em prego, né, um metal, transforma numa mesa, né? Uma frase que eu costumo brincar que é assim: o homem nunca precisou voar, né? Mas ele quis fazer o avião, né? Ele nunca precisou estar a 120 por hora na estrada, mas ele fez o carro. Então não é por uma necessidade de sobrevivência que nós criamos coisas novas, é pelo Espírito Criador, né? É uma parte da essência de Deus que ficou na gente de criar as coisas, né? Uma outra questão é que somos responsáveis, né? Quando ele fala aqui que vai colocar o homem sobre praticamente tudo, os animais, os peixes, as aves, animais domésticos e selvagens, animais que se arrastam pelo chão. Então, quando Deus deu essa ordem, ele deixou claro que somos responsáveis. E muitas vezes nós encaramos bem essa responsabilidade. Em 1992, né, teve a tal da ECO 92, a Conferência Internacional, em que os governos, os países perceberam que eles não estavam isolados. Não adiantava um país só tomar conta do meio ambiente, o outro país jogar tudo quanto é poluente, que não ia dar certo. Estamos todos no mesmo planeta, né? Temos que ter essa responsabilidade. E nós também somos amorosos, né? Em diversas culturas diferentes, em épocas diferentes, a gente vê o amor como sendo algo tão importante, né? E como que a falta de amor consegue destruir sociedades inteiras, né? Quando você tem isso sendo jogado para segundo plano, quando você tem isso sendo relativizado, né, a gente vê como que a sociedade vai se degradando até ela mesma se destruir. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Agora vamos para Romanos 3, 23. Lá do outro lado. Um versículo bem conhecido, mas que dá uma boa introdução para essa outra parte aqui do estudo. Então, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.
Todos pecaram. Então, desde Adão e Eva, veio a nossa herança do pecado. E não há tecnologia que vá mudar isso. Muitas vezes surgem algumas soluções, né, na ciência, que vão dizer, não, agora isso vai melhorar, né? Como foi no fato de terem surgido essas comunicações via internet, né? As pessoas vão ficar mais próximas, né? O mundo será mais próspero, né? Agora temos mais produção agrícola, sobra comida no mundo. E ao mesmo tempo que sobra comida no mundo, tem gente comendo demais e gente morrendo de fome. As pessoas vão se comunicar mais, tudo que estava distante vai ficar longe. Aí acontece aquilo que eu acabei de comentar. Às vezes a gente fica tão longe, tão longe, tão longe, e as pessoas se afastam. Ou você estando do lado de alguém, prefere falar com alguém que está a dezenas de quilômetros de distância e perde a oportunidade de falar com alguém que está do seu lado. Então, por isso, como cristãos, nós temos que ter essa percepção diferente, né? De que se a gente não tiver a intenção de usar aquilo para louvar a Deus, de usar aquilo para o bem, o nosso natural é usar aquilo para o mal. Então, se chega algo novo na sua casa, se você compra uma ferramenta nova, se você não parar, meditar sobre aquilo, pensar em como usar aquilo e como que aquilo vai afetar o teu dia a dia, aquilo vai te afetar negativamente. Deixar as coisas irem, né? Deixa como é que está para ver como é que fica. Vai ficar pior. Então agora eu vou botar aqui o oposto de cada um, né, daqueles pontos que eu falei da essência de Deus. Ao mesmo tempo, né, que nós somos relacionais como Deus é, nós também somos depressivos, né, e não é de hoje, né? Hoje a gente vê, né, quando eu estava fazendo as pesquisas para esses estudos, né, como que aumentou o consumo de antidepressivos, como que aumentou o consumo de certos remédios assim, assustadoramente. Como eu comentei da outra vez sobre as doenças, né, que estão surgindo de forma mais intensa, né? Mas a gente vê que também não é de hoje, né? Há relatos, né, de suicídios, né, na Grécia Antiga, né? Muitos se suicidaram, né, se deprimiram e se desistiram da vida e resolveram se matar. Como existiam práticas, né, no Japão Antigo existia, né, o harakiri, né? Também tem uma parte dela chamada de seppuku, que era, olha, eu falhei na minha vida, vou me matar. Por aí. Se a gente fosse olhar para a história de José ali, motivo para ele estar deprimido ou se suicidar não faltaram, né? Desde o momento que ele é vendido como escravo para um país estrangeiro, até a hora que ele vai para a prisão, a gente vê na vida de outros grandes homens da palavra de Deus como que isso aconteceu tantas vezes. E alguns entraram em depressão, mas com a graça de Deus saíram, né? A gente costuma ouvir muito, né, os exemplos de Jó, né, e também de Elias. A medicina, os remédios, né, isso pode vir para nos ajudar, mas também pode nos escravizar, se a gente usar da forma errada, né? Lembro uma história do meu irmão, né, ele na faculdade de medicina foi fazer um trabalho voluntário e veio um médico cristão para ajudar, né? Eles fizeram um trabalho voluntário numa favela do Rio. Num dado momento chegou uma pessoa que claramente tinha um problema psiquiátrico, né? O cara vinha ali se coçando, olhando para trás, um jeito meio esquisito. E aí meu irmão, junto com o médico, ouvindo, e esse cara veio e falou assim, olha, doutor, eu já tomei tudo quanto que é remédio que você imaginar. Eu estou sempre dopado de remédio, antidepressivo, isso, aquilo, outro. Eu só vim aqui porque falaram que o senhor é crente. Aí o médico foi, então, o que você tem? Ele começou a falar, né, do que ele sentia, os problemas que ele tinha, e o médico não receitou nada para ele. Ele falou, olha, você já está tomando o que podia tomar, o que eu vou fazer com você é que eu vou orar. E o médico orou por ele, e milagre, o homem levantou, parou com os tiques nervosos dele, agradeceu, deu glória a Deus e saiu. Eu não estou dizendo aqui que é para a pessoa não tomar remédio, né? Nós temos, né, ferramentas e a ciência que Deus nos dá para a gente usar. Mas chega um ponto, né, que a gente percebe que a dependência das ferramentas, a dependência da tecnologia não vai resolver aquele problema. E nesses momentos é que a gente percebe que a gente podia ter procurado a ajuda de Deus há muito tempo. Que talvez a gente pudesse ter procurado a ajuda de Deus logo no início. Então, certos problemas da natureza humana, não há uma solução que não seja Deus. Assim como eu falei da parte criadora, né, nós também somos preguiçosos, né? Uma palavra antiga que ressuscitaram recentemente é a procrastinação, né? Até difícil de falar.
Esse meme aqui eu peguei há pouco tempo, que é interessante, né? Sexta de noite, a pessoa está na farra, sábado de noite, está no computador, domingo vendo TV, domingo à noite ela lembra que tem um compromisso na segunda e fica desesperada, né? Mas também não é de hoje. A Bíblia tem vários versículos falando contra a preguiça, né? Então, a gente consegue, com tudo que a gente tem de produtividade, né? Acho que não falta propaganda quando você abre no YouTube de aplicativo de produtividade, né? Temos uma nova solução para o seu problema, né? Você tem o ClickUp, Google Keep, Google Agenda e tudo mais, Trello. Nada disso vai resolver se você não resolver um problema interno, né? Que é, de fato, ter que cumprir com seus compromissos, que é, de fato, poder se planejar, né? Então, as ferramentas são úteis. Eu uso o Google Keep, né? Mas a hora que você se torna dependente daquilo, ou você acha que aquilo resolve todos os seus problemas, aí você percebe que não é bem por aí, né? Nós também somos inconsequentes, né? Em contraposição aos responsáveis. Acho que muita gente aqui deve ter visto aqui. Quem nunca viu essa imagem aqui é conhecido como troll face na internet, né? Existe algo que já acontece há muito tempo, né? As pessoas gostam, né, de zombar uma das outras. Existe aquela brincadeira, zoeira saudável entre amigos, mas existe aquela que é para, né, dar aquela alfinetada, aquela torcida na pessoa, né? E que é só para ver a pessoa se sentir mal. Então, existem certos tipos de brincadeira que eu acho que nem desde criança a gente já tem que começar a cortar. Não, filho, não faz isso não, porque o fulano não está gostando. Para aqui, né? Certas zoeiras que a gente vê. Eu até recentemente, falando com minha esposa, eu falei, estou quase tirando certos desenhos assim de perto das minhas filhas, coisa que eu até gosto, mas você olha e fala assim, olha, esse desenho aqui é o tempo todo um personagem, né, zoando o outro e jogando o outro para baixo e a gente achando graça disso, né? E essa questão da inconsequência, ela se acentuou muito com o anonimato das redes sociais, né? Porque a zombaria, né, frente a frente ali, né, você começa a zoar muito alguém, essa pessoa pode ficar muito brava, pode bater em você, né? Ou pode no mínimo ficar aquele climão e a pessoa sair de perto. Agora, se eu estou aqui no meu celular, eu não sei nem quem é que está do outro lado, parece que aquilo facilita muito, né, o nosso pecado de realmente afundar o outro, né, de falar mal, de fazer a maldade. E os termos mais usados hoje em dia, né, a trollagem, né, o bullying digital, chegam a extremos. No Brasil já teve alguns casos, né, de suicídio de adolescente por causa do bullying digital, né? Então, não é uma brincadeira. As pessoas falam coisas que elas nunca falariam na sua frente, né? Teve um caso de uma menina que ela até foi dar muitas palestras, né, mundo afora. Ela tinha uma doença que ela não tinha nenhuma gordura no corpo, então ela era muito magra. E ela, com seus 15 anos, né, começou a fazer algumas palestras e tal, e ela postou algumas fotos dela. E ela recebeu, assim, milhares de comentários do tipo, nossa, por que você não morre? Por que você não se mata? Nossa, se eu fosse assim, eu já tinha me matado. Então, a gente tem que parar a pensar na consequência dos nossos atos. A pessoa pode estar longe, a pessoa pode não ser nem alguém que você conhece, mas é uma pessoa do outro lado. Tem alguém ali que vai receber aquela mensagem, né? E também nós somos egoístas, né? Eu achei muito interessante esse livro. Nunca imaginei que eu fosse achar um livro com um título assim tão egoísta, né? Mas assim, seja egoísta com a sua carreira, né? Tem um subtítulo aí também que reforça isso, né? Mas esse não é o único, tem vários outros, né, em que eles aumentam, né, esse nosso desejo de ser mais do que o outro, né, de ser muito mais do que o outro, de exaltar a nós mesmos, ao invés de exaltar quem realmente merece toda a honra e glória, né? E isso vai ficando cada vez mais evidente, né, porque você olha no Instagram ou no Facebook, todo mundo está muito bem, né? Todo mundo quer mostrar que está bem, que está melhor, e chega ao ponto, né, das fotos das pessoas. Eu vi um comentário outro dia que, eu não lembro, acho que é o novo iPhone, que ele já vem com filtro automático. Se você não desabilitar o filtro de correção da foto, ou seja, se toda foto você tira, ele já te ajeita. Então, já considera que você está meio feio, ele já dá uma arrumada, automaticamente. Entendeu? Se você não for lá desabilitar, ele já faz isso para você ficar no padrão de hoje em dia, né? Chegou ao ponto de que em alguns países foi aprovada a lei, né, que proíbe foto de adolescentes com Photoshop. Alguns países conseguiram aprovar isso, que é interessante, porque nunca se viu índices tão altos, por exemplo, de depressão e anorexia, por exemplo, principalmente entre meninas adolescentes,
Ou seja, meninas que querem ficar magérrimas como pessoas que não existem. Porque modelos tiram fotos, passa por todo o ajuste na foto e ela fica com um corpo escultural que não existe de verdade. E lendo uma matéria sobre isso, eu vi outro dia uma modelo muito famosa que tirou uma foto de biquíni sentada, assim, normal. E aí, ela sentada, né, de biquíni na beira da piscina, tinha uma camada de gordura normal e ela foi escorraçada na internet. Ela falou assim, gente, eu sou assim, as fotos ali não representam o meu corpo de verdade. Né? Isso gera uma série de problemas. Meninas que querem ter um corpo que não existe, meninos que procuram meninas que não existem, né? E fica essa eterna briga. Então, assim, esse egoísmo, né, leva a uma série de consequências. E a gente tem visto isso cada vez mais acentuado. Então, agora vamos partir para a parte final aqui desse estudo. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler os versículos aí de 4 a 7. Como eu comentei, né, das características boas de Deus, né, que Ele colocou dentro da gente, uma delas é o amor. E eu acho que esse é o que supera tudo. Quando perguntaram para Jesus, né, qual que era o maior mandamento, a primeira resposta, né, ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o próximo como a ti mesmo. Eu já vi pastores falando que se eu pudesse resumir a Bíblia, é isso aí, porque se você, na prática, amar a Deus acima de todas as coisas e, consequentemente, amar ao próximo como a ti mesmo, tudo se resolve. E aí, por isso eu escolhi ler esse versículo sobre amor, porque a gente vê que esses problemas do nosso pecado são todos da falta, né, do nosso amor a Deus, do nosso afastamento de Deus, né, que leva a gente a ter essa natureza tão tendente para o mal. Né? Então, 1 Coríntios 13, versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado e não guarda mágoas. Vou passar ali. Isso. Então é interessante, meus irmãos, como que aqui ele vai ponto a ponto, né, mostrando como que o verdadeiro amor pode fazer a gente superar isso. Né? Então, como a gente leu antes, não existe ser humano perfeito, todos pecaram, mas isso aqui é o que a gente deve buscar. É através do amor que a gente vai chegar nessas conclusões. É através do amor que a gente vai vencer o nosso pecado. Né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Aqui tem uma tabela interessante, né, que pegaram os escritos, né, do Aristóteles, né, e ele, na Grécia Antiga, fez uma lista, né, de virtudes e como que a gente consegue se desequilibrar. Né? Vocês devem lembrar que eu comentei muito sobre equilíbrio no estudo do domingo passado. E o desequilíbrio ele cai para um lado ou para o outro, né? Ou para a falta ou para o excesso. Existem diferentes traduções dessa lista do Aristóteles. Eu achei aqui uma que eu achei bem interessante, porque você vê, olha só, a virtude é coragem, né? Como ele comenta. Quem tem excesso de coragem, nem o excesso dessa virtude é bom, é um inconsequente. Né? Tem um ditado que eu já ouvi que quem não tem medo morre cedo. Né? Eu tinha um primo que a gente falava que ele não tinha medo de nada. E a gente fala que ele só não morreu porque Deus protegeu. Porque cada coisa que esse menino fazia, né, de estar no Rio de Janeiro e arranjar confusão com o traficante, porque ele queria arrumar confusão com alguém, né, de fazer coisas assim absurdas e falar assim, meu Deus, foi Deus protegendo ele que fez ele sobreviver. Né? E é interessante você ver essa proteção de Deus sendo vista por todo mundo da família, realmente. Como que ele não morreu quando era jovem pelas coisas que ele fazia. Né? No exército, né, às vezes a gente... Em algumas missões a gente vê o cara que quer dar uma de brabão, né? A gente fala que é o mafrudo, quer dar uma de brabão. A gente fala, cara, você não tem peito de aço. Você pode até ter aquela armadura que a gente usa para proteger, né? O colete balístico. Mas aquilo não é 100%. Então, excesso de coragem também não é bom. Agora, a falta de coragem também não é. Leva à covardia. Então, a gente vê essa questão do equilíbrio que a Bíblia fala, né? E nessa lista aqui ela mostra muito parecido, e você vai ver isso na Bíblia solto em vários versículos, em várias histórias diferentes, a gente percebe isso. Como tem personagens, né, que vão para um extremo ou para o outro. Um outro que eu queria exemplificar aqui é a questão da ambição. Né? Você vê que assim, aquilo que eu comentei do homem criar coisas novas, né, do homem criar tecnologia, né,
Muitos dizem que é a ambição do ser humano que faz ele fazer essas coisas, construir coisas novas, melhores, né? A ambição, se for descontrolada, em excesso, ela vira cobiça. Você começa a querer tirar a coisa dos outros, você começa a querer, né, conquistar aquilo que não te pertence. Agora, ela também, zero, nenhuma ambição, leva a um total desânimo. Uma pessoa que não quer nada diferente, leva a depressão, etc. Então, nesses vícios e virtudes, né, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Tem uma outra frase que diz que a virtude está no meio, né, no equilíbrio. E aí aqui eu queria encerrar, né, com uma lista interessante também, que é desse livro, né, o livro do pastor Andy Crouch, que eu comentei que a gente está usando como uma referência para esses estudos, né? Ele listou com a família dele, né, 10 compromissos, ele e a esposa dele, que eles assumiram 10 compromissos, são muito interessantes, a gente vai abordar eles em detalhe, né, ao longo dos estudos nesse semestre na Escola Bíblica Dominical, mas são compromissos que levam a gente a refletir, como que ele aplica princípios bíblicos na vida dele. Algumas particularidades aqui, a gente vê que tem coisa de cultura americana que não se aplica diretamente a gente, mas eu vou citar eles aqui para vocês darem uma olhada e pelo menos a gente já dá uma primeira refletida sobre isso. Então, o primeiro compromisso, né, que ele assumiu com a família dele é: desenvolvemos sabedoria e coragem juntos como família. Como eu falei aqui, né, a gente tem se afastado numa época em que a gente tem mais ferramentas para se aproximar. Estar junto em família e conversar para desenvolver sabedoria é muito importante, é fundamental, né? Lá em casa a gente brinca que a hora da refeição é a hora de conversar, de papear, de contar história, né? É a hora em que a gente pergunta como foi o dia de um, de outro, e dali saem lições impressionantes, às vezes da gente para as crianças e às vezes das crianças para a gente, né? Mas isso tem que ser feito em família. Um outro interessante: criamos mais do que consumimos. Enchemos nossa casa com coisas que recompensem habilidade e engajamento ativo. Então, a escolha do que você vai ter na sua casa, do que você vai oferecer para a tua família, né, de entretenimento, por exemplo, tem que ser uma escolha que passe por um filtro. Você não pode simplesmente comprar tudo aquilo que te oferece, né? Então, eu gosto muito de jogos, mas recentemente eu tenho até tido um gosto interessante por jogos de tabuleiro, de novo, coisa que eu fazia quando eu era criança, porque eu vi como que isso faz as pessoas estarem juntas, em volta ali do tabuleiro, brincando juntas, jogando juntas, né? Outra coisa, né, você tem um engajamento ativo, né? Ao invés de você parar e ficar lá só olhando algo, você pode estar fazendo algo, né? É gostoso ouvir música, mas também é muito gostoso fazer música. Então, você ter essas coisas disponíveis na tua casa, ele falou, esse pastor dá esse exemplo, e eu tenho vivido isso na minha família já faz um tempo, faz muita diferença, né? Você se engajar, você criar algo, né? Ele fala sobre ritmo, né? Cremos num ritmo de trabalho e descanso. É o que a gente vê na criação de Deus, né? Quando a gente fala desde a criação dos 6 dias de trabalho e 1 de descanso, né, até quando você lê lá em Levítico, Deuteronômio, né, você vê ele falando sobre como que o povo de Israel tinha ritmo de trabalho e descanso. Depois de tantos anos, vai ter um ano que você vai colher, né, o que você plantou, e naquele ano você tem que confiar. E o descanso está muito relacionado à confiança em Deus, né? Mas interessante é uma aplicação direta. Olha, 1 hora por dia, 1 dia por semana e 1 semana por ano, nós desligamos nossos dispositivos para louvar, comer, brincar e descansar juntos. Procurem praticar isso na casa de vocês, vocês vão ver como que isso vai fazer uma diferença tremenda no relacionamento de vocês em família. Essa semana eu desci para o parque da quadra com as minhas filhas, né? E eu reparei como que tantos pais e mães botam o filho no parque e ficam no celular, ao invés de estar empurrando a criança, de estar brincando com a criança, né? De estar junto, aproveitando aquele momento. E esse tempo passa, né? 4, acordamos antes dos nossos dispositivos e eles dormem antes de nós. Depois eu vou entrar em detalhe nisso, mas já existem muitos estudos mostrando os problemas e os distúrbios do sono que estão surgindo por causa do uso excessivo de dispositivos à noite. Por que as pessoas não estão conseguindo dormir direito, né? Como que isso está prejudicando a nossa qualidade de vida, né? O outro interessante: procuramos não usar telas antes de 10 anos de idade na escola e em casa. Até o pastor Andy Crouch fala no livro, olha, por que 10 anos? Sei lá, eu e minha esposa, a gente decidiu 10 anos, né? Mas é interessante você prolongar a vida da criança sem precisar desses dispositivos.
Se a gente vê tanto adulto e até idosos, né, que você normalmente fala, nossa, uma pessoa idosa mais sábia, já mais experiente, mas que ficam viciados em dispositivos, quanto mais uma criança que ainda está no desenvolvimento emocional dela, né? O vício vem mais intenso. Então, quanto mais você puder prorrogar aquilo, melhor. Como eu comentei da outra vez, gente, não fiquem preocupados em meu filho não vai ser uma pessoa digital, ele vai ser um analfabeto digital. Não. Os estudos de interface do usuário hoje em dia, eles focam em fazer a coisa o mais simples, o mais prática possível. Por uma questão clara de concorrência. Você abre a loja de aplicativos do seu celular, você vai ver milhares de aplicativos e vários para a mesma finalidade. Então, quem que ganha? Aquele que consegue fazer você ter uma experiência mais rápida, mais simples, né? Normalmente é aquele que você vai instalar. Então, é muito fácil aprender a mexer nos dispositivos hoje em dia, né? Não tem que se preocupar em antecipar muito, né, esse acesso. 6. Usamos telas com propósito e juntos, ao invés de sozinhos e sem finalidade. Então, a tela pode estar lá e você pode chegar em casas que você tem 4 TVs, né? Uma na sala, uma em cada quarto e uma na cozinha, por exemplo. Pode estar cada um numa TV assistindo um programa diferente, mas será que isso é o melhor? Será que a gente não poderia encontrar uma forma de estar todo mundo junto, vendo o mesmo programa, conversando sobre aquilo, né? Como é que você vai de fato saber tudo que teu filho está vendo? Se aquilo que ele está vendo realmente é para o bem dele ou para o mal dele, né? Ou o fato de vocês estarem realmente em comunhão. Aqui eu dei um exemplo do videogame, as próprias escolhas, né? Recentemente a gente comprou um videogame novo lá em casa e eu dei uma pesquisada antes e escolhi um videogame que tinha mais conteúdo infantil e mais jogos para serem jogados em grupo, em família, né? E até falei para minha esposa, eu falei, olha, a gente tinha um tablet das meninas, eu falei, não, vamos vender esse tablet, porque eu vi que os jogos do tablet, eles estimulam muito a criança a jogar sozinha. Aí ficam as duas brigando pelo tablet. Eu não vou comprar um segundo tablet para ficar cada uma na sua tela, né? E eles estavam estimulando, todos os jogos estimulando muito compra, né? No tablet tem muito isso, você comprar, né, um item novo, etc. Uma vez minha filha chegou para mim e falou assim, papai, eu preciso que você compre as outras pôneis. Eu falei, filha, quem te disse que para jogar esse jogo tem que comprar outra pônei? Pai, tá aqui o desenho da pônei, tem um mais e tem um dinheirinho. Então, o negócio foi feito para deixar claro para a criança que ela tem que comprar, porque ela não conseguia jogar aquela outra fase se não comprasse outra pônei, né? E aí a pressão do jogo em cima da criança vem em cima do pai, e aí em alguns momentos o pai fraqueja e fala, tá bom, vou comprar logo essa pônei, e compra a pônei para ela, né? É interessante que normalmente a gente segue a via mais simples de comprar a pônei, né? E alguns jogos têm um equilíbrio em que você pode ou comprar ou pode falar, olha, não, porque aqui se você jogar bem essa fase, né, você vai desenvolver essa habilidade e você vai conquistar essa pônei aqui. E aí você vê a questão de trabalho e recompensa, né? E muitos jogos vão desenvolver coisas boas. Mas eu costumo dizer que assim como você deve filtrar, né, os livros que a sua família lê, né, os filmes que a sua família assiste, você deve filtrar os jogos, né, que seus filhos jogam, né, e os dispositivos que eles acessam. 7. Tempo no carro é tempo de conversa, né? É cada vez mais comum a gente ver isso aqui, né? As pessoas dentro do próprio carro, com o seu fone, com o seu celular e totalmente indiferente às outras pessoas que estão no carro. E em cidades grandes, ou às vezes mesmo quando você está viajando de uma cidade para outra, a gente passa muito tempo trancado no carro, né? Eu recentemente fiz uma viagem longa com a minha família, a gente passou 2 dias indo e depois 3 dias voltando, né? E ao invés de você pensar em, né, sofrer aquele tempo ali no carro, ou em cada um ficar no seu mundinho, por que não juntos, cantando, conversando, né? É um tempo em família ali e que poucas coisas vão interromper aquele tempo que vocês vão ter, né? Eu lembro de uma viagem que a gente fez alguns anos antes de eu ter as meninas, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada e minha esposa. E a gente, na viagem, né, começamos a cantar músicas antigas, né? E só adulto no carro, mas a gente se divertiu pra caramba. E às vezes a gente esquece dessa diversão. As crianças brincando de pedra, papel, tesoura dentro do carro, as crianças cantando juntas. Isso pode ser um tempo divertido e um tempo em família. Esse aqui vai ser algo que vai ser alvo até de bastante detalhamento, né, num dos estudos da EBD, mas é bem interessante, né? Privacidade digital. Cônjuges têm as senhas um do outro e pais têm total acesso ao dispositivo dos filhos. Muitos já devem ter visto essa piada aqui, né? Que você pega o celular, a senha do solteiro, né? É bem simples. E aí do cara casado, com medo da esposa ver, ele faz um negócio extremamente complexo.
Essa brincadeira rola muito no WhatsApp, o pessoal brincando, né? Então, não é para ser assim. Piadas à parte, né? Não se tornaram uma só carne? Então, por que divide o celular? Né? Por que a pessoa não tem acesso? O que você está fazendo escondido? E até, na verdade, eu já vi uma pregação que falava sobre você ter dado acesso, né, ao teu cônjuge vai te proteger de você mesmo, né? Assim como os filhos, sabendo que os pais têm acesso ao que eles estão vendo e que eles não têm essa privacidade, te protege de você mesmo, porque normalmente, né, quando você está sozinho, sem ninguém vendo e sem nenhuma, digamos assim, não vai ter nenhuma consequência direta aquilo que você vai fazer, aí é que a gente revela o pior da natureza humana, né? Quem você é quando você está sozinho. E é nessas horas que a gente esquece que Deus está lá, né? A gente esquece. 9. Aprendemos a cantar juntos, ao invés de deixar músicas gravadas e amplificadas dominarem nossas vidas e louvores. Não é estritamente contra ouvir música, né? O próprio Andy Crouch fala sobre isso, mas ele fala sobre como que muitas vezes nós estamos esquecendo que nós fomos criados para louvar a Deus com tudo que a gente faz, e inclusive com arte, com música, né? É uma das formas de louvar a Deus, né? Existem igrejas que chegaram ao extremo, por exemplo, eu vi isso, né, numa igreja em São Paulo, que ela tinha a banda do dia, né, no culto dos jovens, e tinham várias bandas, a igreja era muito grande, e aí o pastor de jovens começou a perceber um problema. Certos jovens só iam no dia de certas bandas, porque era a música que ele gostava, tinha bandas de vários estilos diferentes. Mas olha, você não está indo pela banda, você está indo para estar em comunidade e louvar a Deus. Se é um ritmo mais legal para você ou não tão legal para você, o importante é estar junto com as pessoas, o importante é estar louvando com o povo de Deus, né? E aqui também a questão da criatividade, né? De você de fato fazer algo ativo, criativo para louvar o seu Deus, né? E 10, não menos importante, mas por último, o Andy Crouch e sua esposa tomaram esse compromisso de que eles vão pessoalmente aos grandes eventos da vida. Aprendemos a ser humanos estando totalmente presentes nos momentos de maior vulnerabilidade e esperamos morrer nos braços uns dos outros. Ele, como pastor, né, é muito convidado, né, para casamentos, para velórios e tal, mas a gente, como pessoas, né, na sociedade, nós recebemos convite para isso. E muita gente tem, acho que é um misto, né, de facilidade com preguiça. Às vezes a gente fala assim, não vou não, porque vai transmitir, né? Então vai transmitir, é caro, é longe, né? Eu não vou. Às vezes não dá para ir, tá? Mas é interessante como, colocando isso como prioridade, ele comenta que Deus abençoou essa nossa determinação de estar presente fisicamente nos momentos importantes da vida das pessoas que nós amamos. E ele falou assim, olha, desde que nós assumimos esse compromisso, nunca mais foi, digamos assim, impossível um de nós estar junto. Ele falou, eventualmente ele foi sozinho, eventualmente a esposa foi sozinha, às vezes conseguiram com a família inteira, mas sempre conseguiram dar um jeito de estar presente em casamentos e funerais para os quais eles eram convidados. Acho que a gente tem que lembrar que, por mais que a tecnologia avance em tudo, né, atualmente a gente está com a tecnologia ali permitindo, digamos assim, transmitir remotamente alguns dos nossos sentidos, né? A gente consegue ver e ouvir, né, à distância com dispositivos no dia a dia. Tem muitas pesquisas, né, e dispositivos que não tão acessíveis, né, mais caros, mas já estão reproduzindo tato, né? Eu recentemente testei alguns que você coloca uma luva, né, você sente na luva o objeto que você está tocando, então ele simula o tato, assim, mas de uma forma muito bem feita, e você sente até a textura, a forma física dos objetos. Então, o que eu testei, eu botava um óculos de realidade virtual e era um simulador de cirurgia. Você pegava o bisturi, você sentia do bisturi, você cortava, você sentia a diferença quando você cortava a pele, quando pegava no osso. Tudo isso de uma forma assim, fantástica a tecnologia, né? E falando dos avanços que você pode ter para um médico realmente fazer uma cirurgia remota com mais detalhes, você treinar o médico. Mas, meus irmãos, nós temos vários sentidos e alguns que vão ser impossíveis de replicar. Estar presente, né? Como essa foto ali do casamento, dar um abraço em alguém, não tem digitalização que pague isso. Não tem. Então, assim, eu gostaria de encerrar essa parte, né, esse segundo estudo, né, sobre tecnologia com sabedoria, né, com esses 10 compromissos. Eu acho que eles estão relacionados a tudo que a gente falou até agora.
É algo que a gente vai explorar em mais detalhes, então convido, né, os irmãos que estiverem interessados no assunto a participarem dessa EBD, né? Acho que a grande diferença é que a gente vai entrar agora em detalhe, né, em cada aula, em cada um desses assuntos, e não só com abordagem bíblica, mas também com dicas e formas práticas da gente lidar com tudo isso. Tá? E eu acho que assim a gente consegue estar abençoando a nossa comunidade e outras pessoas à nossa volta. Eu espero que esse conhecimento se multiplique, né, para além das portas da nossa igreja. Então, que Deus nos abençoe.